Aloha galera, salve salve, sejam mais uma vez muito bem-vindos aqui ao podcast Surf 360, você que nos acompanha pelo nosso canal no YouTube ou também através do nosso perfil no Spotify. Já estamos aqui nos estúdios da Lave Esportes para o nosso podcast Surf 360 desta semana, que vai falar muito, não especificamente do surf realizado ali nas baterias, dentro da água, pegando as ondas. Hoje a gente vai ampliar ainda mais esse leque da nossa discussão com um convidado especial, mas já aqui ao meu lado, Thiago Blum. Tudo bem, Blum? Beleza? Fala pessoal ligado aqui no nosso podcast. Hoje um personagem muito importante porque, ao contrário do que muita gente pode pensar, as coisas não acontecem só na praia, né? E tem muita gente envolvida quando se torna para formar um campeão mundial, formar um vencedor dentro do mar. E ainda mais hoje em dia, que essa disputa entre os melhores do mundo no circuito mundial exigem ainda mais tanto profissionalismo, envolvendo, claro, os nossos brasileiros, os nossos representantes da Tempestade brasileira, seja no circuito mundial, agora no Challenger Series, os representantes que também buscam uma vaga no CT de 2024. Nosso convidado hoje aqui do podcast Surf 360, Daniel Uesugi, que é um dos representantes de um time gigantesco da Personal Boards. Não teria nem como colocar todo mundo da Personal aqui dentro. É isso, Dani? Tudo bem? Seja muito bem-vindo aqui ao nosso podcast. Tudo ótimo, muito obrigado pelo convite, um prazer estar aqui representando toda a família Personal Boards e muito feliz em poder ter esse espaço aqui para poder falar um pouco dos bastidores, o que acontece um pouco fora da água, do quão difícil é ser um atleta de alto rendimento, o quanto de comprometimento ele tem que ter com eles e com a equipe, que os treina. Então, feliz em poder estar aqui e dividir isso aí com todo mundo aí. E a você que nos acompanha em vídeo pelo YouTube ou só em áudio também pelo nosso perfil no Spotify, já peço que você se inscreva aqui no nosso canal, também ative as notificações para receber tudo do podcast Surf 360. E o legal desse bate-papo, eu estava até falando com o Dani agora há pouco, a gente fez uma live unindo os Instagrams da Personal Boards e do Surf 360, se eu não me engano foi no finalzinho de 2020 ou início de 2021, em meio à pandemia, numa época em que muita gente estava se acostumando a essa prática de ter que treinar em casa, um acompanhamento virtual e tudo mais. E eu lembro muito bem do feedback que a gente teve durante aquela live, porque muita gente que acompanha o circuito mundial, o Challenger, enfim, os circuitos menores, eles não fazem ideia do preparo que há fisicamente por trás de um atleta, e aí a gente pode principalmente falar ali entre os melhores do mundo, né? Toda a preparação necessária para que eles estejam entre os melhores. O pessoal não sabe hoje como funciona muito disso, né, Dani? Porque aquele negócio de que o cara chega no Havaí, em Pipeline, em Sunset, pega a prancha, vai debaixo do braço, fura a onda e pega a onda que ele quiser, acabou isso, né? O trabalho hoje ele é muito mais amplo, abrange muito mais coisa. Isso, acabou mesmo, o surf se tornou um esporte profissional mesmo, exige muito do atleta, o atleta tem que estar comprometido com ele, precisa ter boa alimentação, tem que ter dedicação na preparação física, tem que ter uma rotina de passar no fisioterapeuta, no médico, para cuidar da saúde, ver se está tudo certo, fazer exames de sangue, tem tanta coisa para o atleta fazer para a gente tentar deixar que o corpo dele trabalhe em alto rendimento. Então realmente hoje, da maneira que está o surf, o alto nível, né, subiu muito, mudou até o estilo do surf, né? Se a gente pegar 20 anos atrás, quase não tinha aéreo, hoje o surf, esse surf moderno que tanto falam, exige muito mais dos atletas, então eles precisam estar mais preparados para poder aguentar essas manobras mais pesadas, diminuir o risco de lesão. Então realmente hoje em dia, o atleta para ter mais possibilidade de atingir o objetivo dele, ele tem que estar dedicado 100% com ele, vai ter que entender o que é vida de atleta. Legal, e bom a gente dizer que o pessoal da Personal treina todos os tipos de atletas de várias divisões, do CT, Challenger Series, o pessoal mais novo. E eu queria te perguntar, Dani, para a gente começar, para continuar esse papo, o nome Personal Boards, fica claro que é trabalho personal, personalizado, mas eu queria saber, existe um padrão, algum tipo de padrão para treinamento com surfistas, ou realmente para cada um dos atletas é um treinamento diferente de acordo com que depende do corpo, depende de cada uma das coisas? Sim, perfeito. Existe sim um padrão e um sistema de treinamento Personal Boards, né, que é uma linha de pensamento, né? Então a gente busca basicamente deixar a pessoa móvel, estável, forte e potente. É o que a gente vem pregando desde 2012, entramos no mercado defendendo isso. E então essa é a nossa linha de sistema. Agora, quando a gente vai treinar individualmente, daí sim, tem que parar, analisar
o atleta X, quem é ele, quais são os problemas que ele tem, a gente faz uma pré-avaliação antes de começar qualquer tipo de treinamento, que na nossa visão é imprescindível, porque senão o treinamento fica um pouco, vamos colocar assim, um pouco no escuro, né? Se você não faz uma pré-avaliação para identificar possíveis assimetrias que ele possa ter no corpo, né? Quando a gente fala de assimetria, estamos falando de um corpo se movimentar mal. Então, por exemplo, um tornozelo que não funciona bem, um quadril que tem falta de mobilidade também não vai funcionar bem, o que vai dificultar, por exemplo, a dar um layback, né? Então, não é só, a gente não vive só de músculo. Então, antes do músculo, nós temos as funções do corpo, que estão relacionadas às articulações. Então, com isso, quando você pega um atleta Y, você vai fazer uma avaliação e eu vou falar, ó, Thiago, aqui tá, o seu corpo é isso, e daí nós vamos montar um treino específico para aquele atleta, mantendo a mesma linha de pensamento que eu acabei de mencionar, né? Que é deixar móvel, estável, forte e potente. Mas todos os nossos atletas, seja do skate, do wake, do surf, todos são preparados individualmente, porque cada um tem uma demanda no corpo, né? Você consegue identificar, então, se tem algum atleta que seria, entre aspas, ser incapaz de dar um layback? Ou se vai ser ruim para o corpo dele aplicar uma manobra desse tipo? Difícil eu cravar que ele não vai dar o layback, mas se ele tiver uma restrição de tornozelo e de quadril... Ele vai ter que trabalhar mais para conseguir. Exatamente, então não está diretamente, vamos saltar em caixa, vamos correr, vamos pegar peso. Não vai adiantar porque ele não consegue, por exemplo, aquela posição de cócoras que todo mundo conhece, né? Que se agacha, fica com o glúteo próximo do calcanhar. Se ele não conseguir fazer isso, já indica alguma certa limitação entre tornozelo e quadril. Então, provavelmente, numa manobra de layback você exige muito do quadril e tornozelo, provavelmente ele vai ter mais dificuldade. Ou uma lesão. Ou uma lesão. Isso é fato, né? Quanto menos mobilidade você tiver, quanto menos seu corpo for funcional, falando de movimentação, mais chance de você ter lesão. Um corpo mais funcional, volto a dizer, um corpo que se mexe bem, todas as articulações se mexem bem, menos chance de lesão, que é uma das coisas que baseia o nosso princípio de treinamento. Então, cravar que ele não vai conseguir dar? Não sei, porque eles têm tanta técnicas, alto rendimento, talvez eles até consigam, mas talvez não vai ser aquele layback plástico, com bastante amplitude, onde ele vai conseguir dar o melhor do layback dele. Eu tenho aqui um fato, já que você me perguntou disso, interessante, que aconteceu com o Ian Gouveia, e ele tinha dificuldade de dar layback, e isso para mim foi uma vitória pessoal, eu até comento com ele isso, que eu falei, não, nós vamos melhorar isso, não é possível, cara. E eu fiquei ali, eu falei, você só vai ter que ter paciência, porque os exercícios nós vamos repetir todos os dias, então fica aquela coisa martelando, né? E eu sei que o aluno normal que vai para academia não gosta de repetição de exercício, mas com o atleta é diferente, eu preciso repetir o exercício, porque eu acredito que se você fizer segunda, terça, quarta, quinta, mesmo que seja pouquinho, ao término de um ano nós temos um pocão. Então ali eu consigo um resultado mais assertivo. E eu falei, isso vai ser na minha conta. Então isso, eu trabalhei bastante com ele, pedi para ele ter paciência, que é repetir muito exercício. E eu não lembro qual foi algum QS, acho que no Chile ou no Peru, não lembro, faz um tempinho já. E ele mandou um layback animal e já me mandou mensagem, é isso, chegamos lá. Então realmente tem tudo a ver, né, que eu falo. Não necessariamente ele não vai conseguir dar a manobra, mas com certeza ele tendo essas funções do corpo melhor, a manobra vai ser mais plástica, mais ampla, então vai melhorar tudo. Tá vendo? Já estamos 5 minutos de conversa aqui, a gente já comprovou o que a gente falou no começo, que depende muito da preparação pro cara. Então quando o cara vê o John dar aquela rasgada linda lá em Margarete, tem um trabalho também que... Nasceu com o dom, mas há um trabalho tem a técnica, né? Trás. A técnica dentro da água, mas tem um trabalho necessário para ser feito. Bom, o Dani falou sobre o Ian, que é um dos atletas que trabalha com a Personal Boards. Também do Challenger Series agora o Samuel, que infelizmente não conseguiu a classificação direta para a segunda metade, mas vai estar no Tour ano que vem. Essa é a nossa torcida também. O Samuca estará de volta na próxima temporada. O Caio Ibelli, que segue agora também na segunda metade do circuito mundial. E tem um trabalho também já, né, Dani? Esses caras eles já são mais carimbados, né? São atletas que já chegaram ali... Eu vou utilizar o termo cereja do bolo, que é onde todo mundo quer chegar, quer competir no circuito mundial. Mas tem um trabalho de vocês já pensando na garotada. Desde ali quem já está quase chegando nos 18 anos, como o Gabriel Klausner, mas também os jovens, o Mateuzinho Jones, o Vini Palma. Como é que funciona também essa mudança de relação de vocês com os atletas? Vou pegar aqui agora um Samuel, um Caio, um Ian... vou trabalhar e aperfeiçoar algo mais específico, e com a garotada é diferente, como vocês pegam eles ainda mais jovens, dá para fazer um trabalho maior assim de explorar mesmo outras áreas com eles? Não tenho dúvida, com certeza.
Como que aconteceu que a gente começou a pensar em pegar os gromets, né? Atleta de 9 anos, 10 anos. Nós, como você falou, pegamos atletas já cereja do bolo, vimos que a metodologia estava dando certo, estava caminhando, e começamos a perceber que os atletas mais jovens, vamos colocar que os treinos estavam um pouco equivocados, né? Então, como posso dizer, eu estava vendo atleta de 9, 10, 11 anos preocupado com fazer funcional, saltar na caixa, e eles ainda não estão nessa fase maturacional, né? Quando a gente fala de treino de criança e adolescente, exige todo uma ciência por trás, claro, né? Alguns autores defendem que nós só vamos especializar após os 11 anos de idade, 12 anos de idade, lembrando que a gente tem que avaliar a fase maturacional. Uma criança de 11 não é igual a outra de 11. Né? Então, talvez uma de 11 já atingiu uma fase maturacional de adolescente e talvez a outra criança de 11 ainda é criança. Então, a gente percebeu esse nicho, começamos a escrever sobre isso. Hoje nós temos um coordenador técnico, que é o Felipe Casteluber, que cuida dos gromets. E o que nós fizemos? Nós criamos um novo programa de treinamento para eles, focando em desenvolvimento de habilidade básica, desenvolvimento de acervo motor, porque a gente crê que quanto mais acervo motor essa criança tiver, melhor vai ser para ele aprender qualquer outra modalidade ou mesmo melhorar o surf dele, porque ele vai ter mais repertório motor. Então, por exemplo, indicamos o Vini fazia funcional. Quando ele começou a treinar conosco, vamos começar a jogar um futebol? Ele gosta de futebol? Gosta. Então vamos jogar futebol. Gosta de fazer capoeira? Gosta. Então vamos fazer capoeira. Então nós diversificamos a atividade dele porque a literatura defende da importância dessas crianças entre 7 e 10 anos, 7 11 anos mais ou menos, ter uma experiência vasta em repertório motor. Por isso hoje a gente vê em vários clubes e academias as escolas de esporte, que é justamente seu filho sai da natação, vai para o circo, sai do circo, vai para o judô, vai do judô, porque a ciência mostra que isso é muito bom para nós seres humanos. Dando outro exemplo, tentando fazer essa conexão, você pegar um adulto hoje que não teve esse repertório motor ou várias atividades na infância, ele tem muita dificuldade de aprender qualquer coisa nova. E se você pega uma pessoa que sempre praticou atividade física, principalmente entre 7 e 10 anos, essa pessoa pega muito rápido uma habilidade nova ou uma habilidade muito específica de alguma modalidade, né? Então, mesmo tendo ficado parado por um tempo. Não tem problema, porque você já adquiriu seu acervo motor. Esse acervo motor é construído lá entre 7 e 10 anos de idade. Tá. Por isso que nós resolvemos colocar isso e trabalhar isso nos atletas, mostrando para os pais, que daí a gente precisa conversar muito com os pais, né? Porque eles são ainda de menores, mostrando o que a literatura vem pregando e o que a gente desejava fazer com os filhos deles. E daí foi assim que nós começamos a montar o nosso time de gromets e estamos tendo sucesso nisso, estamos tendo ótimos feedback dos pais. Também nós estamos vendo a evolução deles, né? Porque fica um pouco mais solto. Na literatura é difícil a gente chamar uma criança de 10, 11, 12 anos de atleta. Até um cuidado que a gente faz com os próprios nossos gromets e com os pais. Você imagina uma criança de 11, 12 anos e o pai falando, você é atleta, você precisa ganhar, você precisa... Isso dá ruim. A profissionalização está cada dia mais cedo, né? Mais cedo. Então isso tem que tomar cuidado, que de vez em quando os pais afastam a criança do esporte. Se a criança vai lá, perde uma bateria, o pai vai lá brigar com a criança, ela está lá para aprendizado, é 11 anos de idade. A expressão pai de atleta é antiga, né? Antiga, exatamente. Então, esse foi um dos cuidados que nós tivemos e foi uma mudança no nosso sistema de treinamento adaptado para essa nova geração, né? Que está começando. E, em cima de ter um treinamento novo baseado na idade cronológica e na avaliação de maturacional, que a gente faz em todas as crianças para saber se já atingiu a fase da adolescência ou não, respeitando algumas questões posturais, que eles estão crescendo osso, desenvolvendo músculo, tendão. Então, não é só chegar e dar treino. Eu sempre brinco, né? Aquela expressão, a diferença entre o remédio e o veneno é a dose. A atividade física é ótimo. Só que esse aí encaixa direitinho. Se você só sai dando atividade física, só colocando carga, vira um veneno. Sim. Né? Para a criança ia virar um veneno. E voltando ao assunto anterior, se você só está interessado em tacar carga no cliente ou no atleta, que não tem uma funcionalidade boa do corpo, adivinha? Vai arrebentar o corpo. Claro. Então a gente tem que tomar cuidado com essa... Quanto que a gente quer botar carga. E óbvio, né? A gente colocou esse sistema e como você falou, Maurício, daí eles já estão aprendendo a ter contato com o médico mensalmente, com o fisioterapeuta, com uma nutricionista. Então eles vêm aos poucos aprendendo a ser o que é atleta. E volto a dizer aqui, o nosso maior trabalho com os atletas gromets são os pais, não são os atletas
como eu falei, a gente nem chama de atletas, né? Dos grômetros mesmo. Então, a gente tem reuniões com os pais para orientar, mostrar, porque na faculdade a gente viu, como você mesmo falou que essa expressão a gente viu muitos estudos mostrando que o pai muitas vezes afasta o filho do esporte, porque o filho vai lá, bate um pênalti, erra, o pai quer matar o filho porque perdeu um pênalti, ou porque falando de surf, né? Teve agora, o ano passado, o Hang Loose Pro Cons no Guarujá, e nós estávamos lá, o Felipe estava lá, representando o personal boards, e um dos meninos perderam, devia ter 11 ou 12 anos de idade, e o pai parecia que estava perdendo o campeonato mundial. E mesmo se perder o campeonato mundial, também não é para tanto. Nada justifica. Mas se você imagina uma criança de 11, 12 anos ouvindo o seu pai, que você é seu alicerce ali, brigando com você. Você imagina como ele vai voltar para o esporte, a pressão que ele vai estar, o que ele vai desenvolver e pode afetar muito. O Giannis Antetokounmpo deu uma lição essa semana. Não sei se você viu, né? Sensacional. Deu uma lição de fracasso. O cara veio falar de fracasso. Como assim fracasso? Sensacional. E ainda mais na formação de um ser humano, de uma criança, né? Você tem que saber dosar. É evidente que você não pode colocar... E é o que você falou, e mesmo que fosse um campeonato mundial, né? A gente tem esse costume, né? É uma coisa meio da sociedade mesmo, de culpabilizar um fato, um momento, né? É o Marquinhos perdendo o pênalti, o cara acabou a carreira, né? Acabou a carreira do cara, quer dizer, foi um pênalti, tudo bem, teve todo um peso, mas... E ainda mais quando a gente fala de crianças, né? E o Dani deu o exemplo do Vini, porque assim, o Vini tá com 11 anos agora, né? Todo mundo, e acho que é natural, cria uma expectativa diante desse cenário que a gente tem tão vitorioso nos últimos anos, mas eu achei legal você ter falado a parte de, vamos colocar o Vini pra jogar bola. Porque com 11 anos, por mais que a gente saiba que o futuro do Vini ele tá ligado a ser surfista, a representar o Brasil no CT, nos QS e tudo mais, ele é uma criança de 11 anos. Perfeito. Então deixa ele jogar bola, deixa ele na capoeira. Então acho que é importante também para tentar de uma certa forma aliviar a pressão. Eu acho que o Vini, o próprio pai, eles reconhecem que há essa pressão e talvez até seja um motivo assim para uma autoanálise nossa de às vezes colocar responsabilidade numa criança de 11 anos por ela ser o futuro do surf brasileiro, mas é bacana saber que ele tem essa possibilidade e a liberdade também de, beleza, eu vou ali todo dia, vou treinar, eu vou cair no mar, mas eu vou jogar minha bola, eu vou fazer minha capoeira. O surf mesmo tem que ser uma diversão, né? É aquilo, ele tem que gostar de fazer, né? Para muita gente é só uma diversão, para ele não, é uma diversão, uma coisa séria, mas realmente a parte, hoje eu vou surfar para me divertir. Sim. Não vou treinar, né? É isso, sem aquele peso de entrar para treinar o surf, é isso. Mas a gente não esquece do surf, né? Isso é importante, claro, óbvio, né? Ele tem que estar na água. Não vamos abandonar assim não também, abandonar, né? não. Ô Dani, eu brinquei com você no começo que não caberia todo mundo da Personal Boards aqui dentro, né? E você estava falando há pouco, né? Conta pra gente quais são todas as ramificações dentro da Personal, porque também não é só aquela coisa, você ou o Eduardo Takeuchi, que infelizmente não pôde estar com a gente aqui hoje, mas numa próxima certamente virá também aqui o podcast Surf 360 para bater esse papo. Não é só uma responsabilidade de vocês de montar aquele treinamento dos atletas e repassar. Há um trabalho maior também por trás de tudo isso, né? Sem dúvida. A Personal Boards nasceu em 2012, já com o intuito de entregar uma equipe interdisciplinar. Nós diagnosticamos já que antes o surfista, isso em 2012, eu trabalho com surf desde 2002, identificando que o surfista treinava com o preparador num lugar X, passava com o médico no lugar Y, com uma fisioterapeuta se tivesse alguma dor, alguma lesão, e ninguém se falava. Então, nós criamos uma Personal Board já com o intuito de entregar para o atleta uma equipe interdisciplinar onde todos se falam. Então, quando a gente vai montar um treino do atleta, nós estamos com dados da avaliação física, dados do médico, dados da fisioterapeuta, dados da nutricionista, que a gente passa informação. O atleta tem uma demanda diária assim, assim, assado. A gente tem até coletado, na medida do possível, nós estamos implementando isso, mas é uma coisa bem legal. Em relação ao sono do atleta, né? Já pulando um assunto que nem aqui, eu tive a oportunidade quando voltar de pandemia com o Caio Belli dentro do hotel, todos os treinos dele eram montados diariamente, sempre de acordo com o sono dele. E como foi a leitura do sono dele, como que ele se recuperou, como não recuperou, enfim. Então, voltando da equipe, então a gente sempre teve a ideia de entregar essa equipe interdisciplinar para poder se falar. Então, hoje a gente é composto por uma neurocientista, por um médico, fisioterapeuta, nutricionistas, preparadores físicos, coach de alta performance.
Então a gente procura que o atleta use todo esse sistema para que ele possa desenvolver o melhor do ser humano, né? A gente pensa no atleta, mas antes disso a gente procura desenvolver o ser humano, né? A gente acredita que o cara tendo proatividade, tendo boas relações, bons comportamentos, principalmente comportamento, isso vai agregar a vida do atleta. Então a gente não só enxerga treino. Então a gente tem essa equipe para dar esse suporte com pessoas capacitadas para trabalhar isso, que a gente quer melhorar o ser humano e ao mesmo tempo melhorar a vida no dia a dia no esporte, na força, potência, nos treinos. Então a equipe vem com esse formato já há 10 anos e a gente continua agregando profissionais aí só para completar a equipe aí, tá bacana. Você falou que com as crianças tem sido mais fácil, né? Começar já com esse processo. Tem resistência dos mais velhos? Tem gente que não gosta de treinar? Por exemplo, parte física. Fala aí, a gente gosta no bastidor. A gente gosta no bastidor. Agora é a hora boa. Porque a gente ouve o volume. A gente ouve muito no futebol, por exemplo, a pessoa, pô, só quero treinar com bola, não gosto de treinar, parte física é chato, não sei o quê. Bom, é bem isso. Vocês já acompanham o surf faz um tempo. E como futebol, vocês falaram, tem uns boleiros que não gostam de treinar. No surf tem uns surfistão. Tem os chinelinhos, os sandalinhas. Tem as sandalinhas. É difícil, né? Como eu falei, uma das coisas que nós fizemos de implementação para os atletas de alto rendimento, por incrível que pareça, quando nós tivemos mais trabalho, não foi dar o treinamento, e sim mostrar para eles da importância de ser atleta e ter o compromisso diário com o seu preparador físico, que não está do teu lado todo o tempo. A virada de chave mental mesmo, de entender como é que funciona o processo geral. Exatamente. Isso em 2012 foi bem complicado, eles tinham dificuldades mesmo de treinar sozinho, principalmente quando viajava. E a gente, foi martelando, tentando com conversa com o profissional, conversa com outro, e mostra para os atletas o que é ser atleta, né? Eu, em 2004, tive a oportunidade de fazer parte de uma equipe de avaliação fisiológica dos Jogos de Atenas, para a equipe de judô. Então, ali eu vi o universo, eu era estudante ainda, eu vi o universo e falei, nossa, olha isso. Então, daí a gente começou a comparar, você viu o atleta, o Bolt? Olha o que ele faz, o que ele treina. Se o Cielo ele fica 3 horas na piscina e 3 horas na terra treinando. Então, não é fácil a vida de atleta. Então, a gente veio martelando para que esses atletas pudessem entender o que é realmente ser um atleta. Uhum. Ao longo dos anos, tivemos alguns problemas de atletas não treinando. E faz parte. A gente sempre entendeu que faz parte do processo, né? Hoje em dia, nós estamos um pouco menos intolerantes com isso, porque já passaram-se 10 anos e eu acho que também a mudança... A gente já vê os grômetros vindo com uma mentalidade diferente. Por exemplo, liberaram o Caiberi para abrir uma hamburgueria. A nutricionista da Personal Boards acho que não gostou dessa. Mas o hambúrguer é ótimo. Eu já comi também, o hambúrguer é bom mesmo. Então, a gente vê, esse trabalho foi realmente de formiguinha, trabalhoso, mas tivemos dificuldade com vários atletas realmente para treinar, e principalmente quando eles viajam sozinhos, que eles fazem... Eu sempre falava para eles, fica aqui em São Paulo com a gente um mês. Janeiro inteiro, tinha atleta até que vinha em mês de dezembro e emendava janeiro. Daí treina, que nem um maluco, vai no físico, faz tudo que tem que fazer. Daí antes começava com a perna da Austrália. Vai para a Austrália, 2 meses e meio lá na Austrália. Fuso horário completamente diferente. E daí, você imagina, o cara se dedicou 1 mês e meio a 2 na pré-temporada treinando e fica 2, 3 meses sem treinar. Qual é a valência física que ele vai ter daqui a 1 mês como atleta? Perdeu tudo. Uhum. Perdeu tudo. Em 15, 20 dias você perde 25% de força, potência, e assim nós vamos. Quanto mais tempo sem treinar, daqui 1 mês e meio o cara já não tem quase nada de força, nada de potência. Lógico, vai ter força e potência, para que me entendam, claro, né? O que nós desenvolvemos, ele vai perder tudo. Então foi isso que nós fomos colocando para os atletas. Não adianta você vir aqui e se dedica 1 mês e meio que nem um louco, viaja 2 meses no começo da temporada que era a Austrália e ficava sem treinar. O Ítalo não tem esse problema, cara. Não tem, pelo jeito ele... O problema dele é o over que você falou no começo. Ele gosta. Ele gosta. É uma máquina de treinos. Deixa eu só aproveitar esse gancho que o Dani falou justamente sobre não ter o convívio diário e direto com os caras, porque a gente pode pegar também o circuito como ele é montado agora na temporada passada, em 2023, porque a gente está agora no meio de maio, início do ano com 2 etapas no Havaí, então eles já ficam praticamente 1 mês fora também.
Depois o tempo entre a terceira etapa, que foi em Peniche, Portugal, é muito rápido. Então é uma passada pelo Brasil para depois já viajar para a Europa também. Volta, outro período muito rápido e fica mais um mês na Austrália. Um mês a gente está pensando ainda no caso de quem competiu as duas do CT, voltou para o Brasil, ou enfim, tem alguns outros afazeres antes do Surf Ranch. No caso do Samuel, por exemplo, ele disputou as duas do CT, Bells e Margarete, continuou na Austrália porque agora tem que brigar já pela vaga no Challenger. Praticamente 6 meses, Dani, você que trabalha diretamente com o Samuca, você chegou a treinar com ele presencialmente esse ano? Assim, dá para contar nos dedos de uma mão? Como é que foi justamente esse trabalho diante da agenda, do calendário que eles têm? Não, sim, dá para contar nos dedos, porque realmente, né, basicamente eu fico junto com os atletas aqui na pré-temporada, na intertemporada e no final do ano, que já acabou a temporada hoje, né, no atual calendário. Então, os atletas também, durante esse tempo todo, nós já começamos a treiná-los online lá de trás. Então, agora que já está tudo online, eles já estão adaptados faz tempo, né? Então, a gente se fala quase todo dia, então as coisas funcionam tranquilamente. Mas o Samuel, esse ano, presencialmente, treinei pouquíssimo na pré-temporada, depois logo viaja, a ideia é só treino online e feedback, né? Daí vai colocando e vamos de acordo com o desempenho dele, o que está acontecendo, não está acontecendo, para a gente tentar ajustar o nosso treino de acordo com o surf dele, principalmente quando está em período de competição, né? Daí precisa ter um cuidado a mais. Mas esse calendário todo de surf é uma loucura, é difícil, não é fácil planejar isso para eles, exige um planejamento cuidadoso e um comprometimento do atleta fora do comum, para a gente poder concluir todas as etapas. Porque, como você falou, é muita viagem, é fuso horário, a gente leva em conta o fuso horário também, mas enfim, não é fácil. Então, esse ano, em especial que foi bom, com o Kai e Belli, por exemplo, foi porque eles nunca tiveram uma pré-temporada tão grande, né? Antes acabava a temporada em meados de dezembro, começava fevereiro, para março, não lembro. Então, nós chamamos a temporada um pouquinho mais rechonchuda. De setembro até janeiro agora. É isso. Então, esse ano foi uma coisa interessante a pré-temporada. Mas realmente, essa coisa de viagem, vai para lá, vem para cá. E se ele não tem essa pré-temporada, eu não consigo condicioná-lo. Por exemplo, o exemplo que você deu. 2 etapas no Havaí, uma de Portugal, vem para o Brasil, vai para lá, já vai para a Austrália. Não dá para condicionar. Então, o atleta tem que ser consciente que vida de atleta é assim. Ele vai ter... acabou setembro, campeão ou não, acabou, vai, descansa, viaja com a família, vai curtir, vai esquiar, vai fazer o que você quer bem entender. Filhão, outubro já estamos on de novo, porque você tem que se preparar para o início do ano. E o início do ano, que ele pega um bom preparo nesse gap que nós temos no início do ano, e depois a gente entra com manutenção, principalmente nos períodos de competição. Então vai para o Havaí, tem uma manutençãozinha lá no Havaí, porque eu sei também da importância deles estarem no mar, principalmente Havaí, aquela zona pesada, mas tem que manter o treinamento, porque quando a gente consegue fazer essa manutenção durante as etapas, eles têm pouca queda de condicionamento em relação à força e potência, como eu coloquei no assunto atrás, que eles ficam um mês e meio sem treinar, eles perdem tudo, e com a manutenção de treino, seja lá 20, 30, 40 minutos por dia, a gente consegue fazer uma manutenção ótima. Então, quando eles voltam para a intertemporada aqui, no meio do ano, você já pega o atleta voando, o atleta tá bem, então você consegue progredir ainda mais na preparação, já visando o segundo semestre. Se o atleta não treinou, teve um gap, viajou, fez a pré-temporada, viajou, não treinou, quando ele vem para a intertemporada, adivinha? Vai ser mais uma pré-temporada para o segundo semestre. E daí ele está longe do que ele pode entregar fisicamente, psicologicamente para um atleta de alto rendimento. Então, isso que nós conversamos bastante com eles, para eles entrarem na cabeça deles da importância desse comprometimento de treinar com a gente aqui e quando nós não estamos do lado deles. Pegando esse gancho também já do calendário, vamos usar de exemplo o calendário do CT, que é mais fácil do pessoal visualizar. Existe muita diferença de preparação para cada uma das etapas. A gente estava falando antes do programa começar aqui, que agora nós estamos no momento para preparação para piscina, para quem vai para a segunda metade. No caso da personal, é o caso do Kai Belli. E você disse que ele vai perder provavelmente uma oportunidade de ter um rendimento melhor, porque ele fez uma escolha de seguir na Austrália ao invés de vir para o Brasil, porque você precisaria de um planejamento maior para a piscina, que é completamente diferente, é isso? As etapas são muito parecidas, né? Falando em termos de preparação física, são muito parecidas, né? A gente procura sempre observar o ser humano de maneira completa. Então, vai surfar em pipe sunset, tá ali, ele já está preparado, né? Então a gente leva ao ponto que ele já está preparado para aquela batalha da etapa. O que sai fora da curva realmente é a piscina. Eu acho que todos concordam que a onda é a mais longa do campeonato disparado. Nós estamos falando em torno de
50 segundos de onda, 9 manobras, 10 manobras, 2 tubos, agacha aqui, agacha ali, floater, aéreo. É uma onda diferente. Eu não consigo enxergar nenhuma onda no circuito. É uma máquina. Uma máquina. Literalmente. Literalmente é uma máquina de onda. Uma onda que se assemelha a essa. Então, a gente sempre procura ter uma estratégia diferente para essa etapa, que é a piscina, porque exige realmente ali que o preparo físico esteja bem próximo à técnica do atleta. Então, a gente começa esse preparo para a piscina ali 1 mês e meio antes, 2 meses antes da etapa, já visando a piscina devido a isso. Porque daí quando ele chegar lá na piscina, vai precisar de perna. A perna vai chamar ele. Então, o evento da piscina eu vejo como muito fora da curva em relação à preparação física mesmo. Os atletas têm que tomar cuidado com isso e tem que ter o comprometimento de começar a treinar antes. E por isso que Felipe e Gabriel se dão tão bem, diferente dos outros. Lembrando que Felipe foi da personal até o começo desse ano. O personal trabalhou diretamente, o Edu trabalhou diretamente com ele na campanha do título mundial. Então essa história dos dois serem melhores, quer dizer, tem a parte técnica, tem o recurso técnico das manobras e tudo mais, mas tem todo um trabalho prévio. Não tenho dúvida. A parte técnica para mim, eu sempre brinco nas minhas rodas de amigo, né? A parte técnica para mim no surf é muito acima da preparação física, diferente de outros esportes como natação e atletismo, você precisa estar super bem tecnicamente, super bem fisicamente. No surf eu vejo um pouco diferente, eu acho que a técnica um pouquinho acima da preparação física. Lógico que tudo, não podemos esquentar o mental, que tem que estar bem, que manda em tudo. Exatamente, o mental tem que estar bom sempre. E não tenho dúvida, em relação ao Felipe e ao Gabriel, com certeza, o treinamento ajuda muito, né? Os atletas vão com outro preparo. A gente até utilizou algumas estratégias com o Felipe com o Ian Gouveia, né? Porque o Ian estava no CT, de, por exemplo, banheira de gelo para ajudar a recuperar. Orientaçõezinhas básicas. O Ian pediu para ficar, entre uma série e outra, ficar meio agachado na água, com a água até o pescoço, ou pelo menos deitado, para ajudar a circulação do retorno venoso, que ajuda a recuperação muscular. São coisinhas que a gente trabalha no alto rendimento. Se somos nós que vamos lá, tá tudo certo. Vai lá, pega uma onda e volta. Mas os caras são alto rendimento. Mas tem uma outra coisa importante nessa onda também, né? Como em todas as modalidades, um fator predominante são as fibras musculares. Então, nós temos a fibra muscular rápida e a fibra muscular lenta. Nós temos isso na nossa avaliação, que a gente tem uma avaliação biogenética, né? Da biogenética que avalia o DNA. Então, atletas que têm fibra rápida, eles são muito bons para potência e força. Então, vamos tentar levar isso para outro esporte para o pessoal entender. Quem tem fibra rápida vai correr 100 metros livres. Não vai correr nunca maratona, ele não vai ser campeão da maratona. O Bolt, por exemplo, é um fenômeno, lógico, tem fibra rápida, a técnica, como você falou, mas a fibra dele é rápida. Ele não vai ser campeão de uma maratona devido à condição do DNA dele, das fibras dele. E na piscina a gente encontra isso também. Tá? Então, atleta que tem fibra mais rápida vai sentir dificuldade de surfar na piscina porque vai fadigar antes, vai ser mais difícil de surfar. Mas tem uma notícia boa, o treinamento está aí para poder ajudar esse atleta a segurar. Então, esse atleta que já tem a fibra rápida, que tem dificuldade de surfar, percorrer grandes distâncias, se ele não treinar, ele está fadado ao fracasso na piscina. Realmente vai faltar, fisiologicamente falando, ele não vai ter perna. Vai fadigar e não vai funcionar. A máquina vai parar, a máquina corpo humano. Então, tem que ter esse discernimento também, que não é só preparação física. É importante a preparação, como eu falei, mas tem que analisar também qual o tipo de fibra do atleta. Independente da fibra do atleta, a preparação tem que ter para todo mundo. Claro. Ô Dani, qual que é o cuidado? Eu não sei se até vocês concordam comigo, mas eu notei, e principalmente no Ítalo e no Gabriel, sei que são dois atletas que não trabalham com vocês, né? Então nem vou pedir uma avaliação específica sobre eles, mas o Ítalo, depois que ele foi campeão mundial em 2019, e aí a gente em 2020 não teve campeonato porque, enfim, por causa da pandemia, e 2021, o Ítalo ele volta um touro, cara. Foi impressionante assim o trabalho que fez junto ao personal dele, e o quanto ele ficou mais forte. E eu senti que o Gabriel também agora, o biotipo dele talvez até tenha mudado, porque o Gabriel também agora em 2023, na temporada passada, ele é muito mais forte no sentido de massa mesmo, do que nos outros anos em que ele foi campeão mundial. Qual que é a leitura assim que dá para fazer? Também existe um cuidado de... Porque eu vejo que principalmente atletas do nível do Gabriel, do Ítalo e do Felipe, eles têm uma característica na água que ela é muito condicionada também, principalmente em termos de manobras, ao que eles eram antigamente, quando a gente fala de peso, de estrutura e de massa. E agora que a gente percebe que eles estão ficando cada vez mais fortes, isso também acaba impactando? Qual que é a leitura assim, de entender qual que é o limite em termos de massa? Isso que eu ia para completar.
o quanto é importante no surf estar sarado, né, seco, ou de repente estar com o corpo, digamos, normal, né? Porque o Ítalo você vê, o Ítalo, né, o cara é seco, só tem músculo Gabriel, mesmo. O Gabriel assim, também. Mas o Felipe já nem tanto, o Caio já nem tanto, quer dizer, são os caras que estão aí disputando de igual para igual. O que eu vejo é realmente a evolução do esporte. Como eu falei anteriormente, em 2012, quando nós começamos, nem todos os atletas gostavam de treinar. Então aí já é um indicativo. Não era da cultura do surf o pessoal treinar fora da água. Era um treino, mas era um treininho, fazendo um funcionalzinho aqui, não era um treino direcionado, pesado. O que está acontecendo é o surf virou esporte olímpico e botando, como eu falei, o surf evoluiu e os atletas também. Não só a cabeça dos atletas, como você falou, o Medina tinha um corpo anteriormente, agora tem outro. O Ítalo também e tem outro. Por quê? Porque eu acho que o esporte está evoluindo, a mentalidade dos atletas está acompanhando essa evolução do esporte e estão cada vez mais se preparando mais. Então, acho que essa questão, nós vamos ter daqui para frente cada vez mais atletas mais fortes. Mas não é um empecilho. Não é um empecilho desde que bem treinado, né? A pergunta que você me fez, um cara sarado. Depende. O cara sarado, quando eu ouço isso, parece ser um cara de musculação, aqueles grandes. Eu usei o termo exatamente pro leigo, para quem olha e fala assim, nossa, o cara tá... Né? Basicamente, esse sarado de musculação, ele não vai funcionar no surf por N fatores de velocidade, potência e força, resistência. É um outro tipo de treino. O treino na qual a gente busca, e eu tenho visto que o mercado tem aderido a esse treino, é justamente a mobilidade, que vem antes da força, a estabilidade, força e potência. Então, os atletas ficam fortes e potentes. Eles continuam ágeis, continuam rápidos, mas muito mais fortes. E tem o treino específico para você conseguir fazer isso com o atleta e não deixar ele, o bíceps de 40 centímetros, ele lento. Então, eu vejo o surf indo já para esse lado, realmente. Eu vejo o Gabriel treinando com o Menache, já vem uns treinos parecidos, assim, né, com essa ideia. O Caxixi também um pouco Ítalo, um pouco diferente, mas treina bastante força também. Conheço o Caxixi, converso com ele também, bacana. Essa troca que nós estamos tendo entre os preparadores, eu acho legal. E então eu vejo uma evolução do esporte mesmo. Mas tem como a gente deixar você forte e rápido, sem que se fique bombado. Um exemplo aqui, já que nós falamos de futebol antes e até conversamos aqui, o jogador de futebol é um todo. O cara é forte, potente e é rápido. Explosão, corre a 30, numa média 30 km por hora. E o cara é forte, você olha a perna dele, parece um cavalo. Mas continua com explosão, potência e agilidade. Então, para você ver como o treino de hoje a gente consegue deixar... Trabalho, né? Isso é o trabalho, como a gente consegue deixar um corpo forte e potente sem perder a agilidade. Então, eu acredito que o surf vai para isso mesmo, que é o que está precisando, para onde o surf está indo. Cada vez mais essa modernidade, seja das ondas de piscina, das pranchas e dos atletas mesmo, entendendo o que é ser atleta, né? E esse caminho que você está falando, o Brasil está na frente em algum sentido ou o mundo está andando mais ou menos igual? Tem a ver essa evolução do Brasil nos últimos anos com a preparação fora mar ou estamos todo mundo na mesma linha? Olha, o que eu acompanho aqui, eu acredito que nós estamos um passinho à frente aqui no Brasil, mas um passo pequeno, mas estamos um pouco à frente, né? Como eu falei, em 2012, quando nós falando especificamente da Personal Boards, a gente começou com esse trabalho em 2012 falando de mobilidade, força e potência. Quando nós começamos lá em 2012, nós fomos bastante criticados. O que vocês estão fazendo? O que é isso? O surf é aquele surf funcional, que você faz as manobras fora da água, não é assim. Só que a gente acreditava no que nós estávamos apresentando, respaldado pela literatura, e no que nós tínhamos estudado. Então, nós começamos a implementar isso, e lá fora nós começamos a ver repercussão. Vou dar um exemplo. Acho que em meados de 2012, 13, eu estava com o Alejo Muniz fazendo uma avaliação funcional. Os atletas aqui nunca ouviram falar. O Alejo postou, pessoal lá da Austrália, vocês estão fazendo isso, que legal, não sei o quê. Então, a gente viu ali que começou a repercutir bastante, e daí que o atleta começou, opa, olha só o que eles estão fazendo aqui. E daí por que eu digo que nós estamos talvez um passinho à frente? Porque o pouco que eu acompanho lá fora, os poucos treinos que eu vejo, né, não dá para falar com tanto embasamento, porque, né, não estou lá no dia a dia, mas eu vejo ainda alguns treinos ainda não voltados para essa tal força e potência que eu acredito que seja a tendência do mercado. Eu vejo ainda uns treinos ainda visando ainda fazer manobra de surf, ficar muito em estabilidade, em cima de bola, em cima de bozu, em cima de superfície instável, né? Eu vejo bastante isso. Aqui no amador eu só vejo isso, para falar a verdade só vejo isso, mas também que não é uma crítica, eu acho que qualquer atividade física faz bem, mas quando a gente fala de atleta de alto rendimento, eu acho que a gente tem que ser mais assertivo no treino.
Porque falou de surf, preparação de surf. Todo mundo quer subir em cima de bola, em cima de bozu, em cima das pranchas de equilíbrio. Nada contra nada desses equipamentos, mas tem hora certa de usar. Não é que eu sou completamente contra, mas tem hora certa de usar. Só que eu vejo muito isso. Falou de surf, é equilíbrio. Equilíbrio aqui, equilíbrio ali, em cima de bola. E daí eu sempre brinco com a galera que treina assim, que vem me perguntar, principalmente amador, né? Eu falo, tá, me fala uma coisa, você sobe em cima da prancha, você pega uma onda, deixa a prancha reta, né, sem fazer uma manobra. É tão difícil equilibrar assim, pra quem pega onda? Não, você bota ali um longo, você vai estar equilibrado, não é uma coisa louca que você vai pra lá, pra cá. Então, acredito que essa foi a evolução da preparação física. Eu vi, acho que 2 anos atrás, o Menache dando uma entrevista, junto com o Xixi, falando justamente que o treino deles também estava mais voltado para esse força e potência. Então, acredito realmente que nós estamos... O mercado está indo para esse lado. E as outras linhas de treinamento tá mais difícil de mudar, mas eu acredito que vai acabar mudando com o tempo, que faz parte, né? Como eu falei, em 2012, quando nós entramos com o sistema de treinamento, nós fomos bastante criticados, muito criticados. Mas hoje a gente vê que as pessoas que nos criticaram lá atrás estão fazendo a mesma coisa. Ou seja, legal que nós estamos conseguindo produzir conhecimento e nós estamos sempre abertos à conversa com qualquer preparador físico, médico, a gente sempre é aberto, a gente gosta de trocar ideia. A gente acredita piamente que, a gente não sabe de tudo. Um outro preparador pode me trazer uma coisa boa, eu posso levar uma coisa boa para ele. Então, a gente acredita, a gente está sempre aberto a essas conversas para que a gente possa crescer. Quem tem que brilhar, na real, é o atleta, que é a estrela, né? Nós somos a equipe coadjuvante que fica ali atrás fazendo os bastidores, que ninguém vê, mas que é de extrema importância, como vocês colocaram aqui no início do programa, extrema importância. Então, essa troca de informação, acho que tem feito a gente evoluir bastante nessa parte de preparação física. E esse contato entre os preparadores, Dani, que você citou, ele é frequente hoje em dia ou é algo que você acha que ainda dá para explorar mais o trabalho entre vocês? Porque, obviamente, cada um tem o seu objetivo. Com certeza. Você quer colocar o Caio, o Samuca, o Ian entre os melhores, o preparador do Gabriel está preocupado com o Gabriel, o preparador do Ítalo está preocupado com o Ítalo, mas eu acho que essa troca, justamente, ela é sadia entre vocês, até pensando na evolução do surf brasileiro. Ela é constante ou você acha ainda que daria para melhorar? Muitas vezes, talvez, o objetivo próprio, ele ainda pesa um pouco nesse contato de vocês. Eu acho que tem um espaço enorme para melhorar, não é pouco, é enorme. É muito pouco ainda. Eu defendo isso faz tempo, então falo da minha experiência, converso com o Caxixi, já conversei com o Alan Menache também algumas vezes também, mas eu acho que ainda falta nós preparadores físicos, né, de maneira geral, não só nós personal board, o Caxixi, o Alan Menache, outros também que estão envolvidos com o esporte, ter um pouco mais de conversa, e lembrar que nós não somos inimigos um do outro, e nem, ele treina um atleta, eu treino outro, é tudo certo. Lá fora eu posso tomar uma cervejinha com ele, ser um grande amigo dele, nós estamos trocando informação. Isso é ótimo para nós, ótimo para nossa profissão, vai nos valorizar. Para todas as profissões. Para todas, vai nos valorizar. Enquanto a gente ficar, cada um achando que é melhor que o outro, o ego prevalecer, não, porque eu não vou conversar com ele, porque ele faz aquilo, porque, tá tudo certo. Nada contra a pessoa que pensa assim, mas a gente pensa diferente. A gente sempre pensa que quem quiser agregar vai ser bem-vindo, porque nós estamos dispostos a agregar. E, eu estou falando aqui, quem me ouve aí que eu já conversei sabe do que eu estou falando. Eu estou sempre disposto a passar informação, conhecimento, que eu acho que é assim que nós vamos crescer. E eu acho que nós estamos muito longe ainda de ter os preparadores mais próximos trocando ideia. Mas já há um início, né? Só tendo o pontapé inicial, acho que já é um bom começo. Porque em 2012 não era assim. Se eu fosse falar com você, não é assim. E hoje, ainda em 2023, já temos um bom caminho, mas como eu falei, ainda temos alguns egos e tem alguns professores ainda que eu tenho dificuldade de trabalho, porque eu acho que ele acha que não precisa trocar informação e está tudo certo. Se é esse que ele acredita, que continua acreditando e ele está certo no que ele está fazendo e eu estou certo no que eu estou fazendo. A gente respeita todas as posições e todos os pensamentos, mas a posição nossa é essa. É difícil hoje em dia você conversar com outro preparador e ele vai achar que você está querendo falar no treino dele ou querendo roubar a informação. Interferir no trabalho. Ninguém está querendo interferir no trabalho, ninguém está querendo roubar a informação. Vamos trocar uma ideia aqui? Vamos. Conjunto. Você me dá um A, eu te dou um B, nós vamos ter um AB no final das contas e todo mundo vai estar feliz e vamos agregar a profissão. Mas eu vejo com bons olhos aí num médio prazo aí, não digo no curto prazo, que eu vejo realmente um gap grande, mas no médio prazo, quem sabe aí, acho que a gente consiga ter um pouco mais dessa camaradagem entre nossos preparadores físicos. Acho que falta um pouquinho, mas estamos no caminho. Ô Dani, hoje vocês conseguem apontar, você no caso, né, qual é o atleta mais bem preparado fisicamente?
Olha, eu vejo o Medina muito bem preparado, o Ítalo também. O Caio tá assim, fora da curva. Quem tá acompanhando a rede social dele, eu acho que ele tá nos melhores momentos dele. Fisicamente, mentalmente. Pessoalmente, ele tem feito um trabalho muito, muito, muito bom, de muitos elogios. Eu sou Poucos hambúrgueres, exatamente. Eu sou um cara que eu gosto de falar a verdade, então se eu tiver que criticar, eu critico. A minha esposa, meu amigo, meu sócio e meu atleta. Porque eu sou assim, né? Eu procuro criticar de forma construtiva, né? Para ele poder evoluir. E também quando tem que falar bem do cara, tem que falar. O Caio realmente esse ano foi um fora da curva. Ele está muito bem preparado. Ele se dedicou extremamente. Eu falo para ele quando eu falo, cara, você me surpreendeu. Que ele tinha que fazer tudo o que ele tinha que fazer. Ele fez tudo o que ele tinha que fazer. Faltou essa pontinha aí da piscina do Kelly aí, que nós estamos ainda correndo atrás para tentar dele não perder tudo, né? Para continuar com esse treino de perna, porque eu acho que vai dar tudo certo. Então ele é um cara que eu acho que está bem preparado, junto com esses dois que eu citei, realmente eu acho que estão fora da curva aí. Então... Pensando no Surf Ranch, nessa preparação do Caio, ele vai correr a segunda também do Challenge na Austrália? Qual que é a ideia do Caio, justamente pensando também na piscina? Ou deve só ficar nessa mesmo de Gold Coast agora? Eu acredito que ele deva voltar e se preparar, terminar a preparação aqui e vai para a piscina. Ainda não tive uma resposta objetiva dele, mas eu acredito que a tendência seja essa. Mudou o modo de preparação com a mudança do formato do circuito, com esse corte no meio, ou não? Mudou, por exemplo, esse ano em especial, né? Que o ano passado nós não tivemos uma piscina, mas esse ano em especial foi uma conversa que eu tive com o Caio e com o Samuel em meados de outubro, já montando o planejamento deles. E um relato do Caio, que eu vou abrir aqui, ele falou, pô, já tá pensando na piscina do Kelly e eu nem passei o corte. Então, essas coisas você já vê que já mexe com a cabeça do atleta. Mexe com a nossa e mexe com a do atleta. Então, quando o Caio já passou do porte que ele foi muito bem, eu já mandei mensagem para ele, falei, agora você pode pensar lá. Agora você não tem onde correr. O Samuel, como estava ainda numa batalha de salvar, cara, eu não podia, no meio dessa batalha, falei, e aí, Samuel, vamos fazer um treino pra piscina? Pô, ele tá com a cabeça em outro lugar, então nós temos que focar e ele se classificar. Não ia poder levar ele lá pra piscina. Sim. Né, já meses antes, que a cabeça dele tá ali de bem, imagina que eu vou botar uma piscina na cabeça dele lá, não. Então, pô, cada atleta lidei de uma maneira. Anteriormente, não. Anteriormente eu já sabia que todo mundo ia correr todas as etapas, então já todo mundo ia fazer essa preparação alguns meses antes em relação à piscina, né? De resto, continua a mesma coisa. Muita viagem, treinos online, treinos de madrugada, treinos à noite, acordo de madrugada para assistir bateria. É isso. Como é que funciona essa leitura de vocês, Dani, à distância? Assistindo as baterias, vendo o que eles estão fazendo nas etapas havaianas, australianas, em Peniche, Portugal também, que foi a terceira do calendário do CT. Como é que funciona essa leitura de vocês, dos movimentos e das baterias, justamente ter esse diagnóstico de onde trabalhar um pouco mais, o que deve ser melhorado? Esse diagnóstico vem diretamente do atleta, né? Deixa eu só aproveitar antes de você falar disso, porque a novidade esse ano é a utilização do Apple Watch, né? Que eles conseguem ter também uma leitura melhor ali dos dados, enfim, o termo exato eu não vou saber agora qual que é a leitura que eles conseguem fazer, mas vocês têm acesso a isso também? Você falou, vem do feedback do atleta, mas vocês conseguem acessar também o que eles colhem durante as baterias? Nós não chegamos nesse nível ainda não sei o que eles estão colhendo lá, qual o tipo de informação que eles têm lá. O que eu saiba, eles têm tempo, notas, mais uma coisa mais direta da bateria. Não é nada ligado à biomecânica dos atletas, algo de desempenho. Não, nada ligado a isso. E em relação a como que a gente lida com os atletas lá fora, é que eu falei, né? É diretamente do atleta. Ele precisa falar como ele está se sentindo diariamente, se ele realizou o treino anterior, se amanhã vai ter altas ondas e ele não pode perder aquele swell, ele tem que estar dentro da água, vai ter 3, 4, 5 dias de altas ondas, então daí o treino vai ter que ser mudado. Então, no surf não existe aquela periodização fixa. Não dá, é impossível. Porque o cara tá lá, pô, cheguei no Havaí, o exemplo do Samuel, chegamos no Havaí, chegou lá, tinha 3, 4 dias para treinar. Pô, 3, 4 dias treinando. Pô, vai entrar altas ondas, agora eu vou me dedicar ao surf. Tá bom. Foi pro surf, 4, 5 dias, o treino dele diminuiu drasticamente o volume. Daí ele foi fazer uma liberação miofascial, um alongamento, um treino de respiração, um treino mental. Então a gente vai mudando de acordo com o atleta vai passando para, pô, tô com muita dor, tô me sentindo cansado, tô me sentindo exausto. Pô, tá bebendo água, tá tomando suplemento que pediram, tá não sei o quê.
Pô, tô com dor, fala com o médico. O médico é responsável por prescrever remédio. Tô com dor, precisa de remédio? Não precisa? Qual que vai ser a conduta? Como que vai ser? Então, realmente, a gente precisa do atleta estar ativo com a gente para a gente poder tomar as decisões daqui de longe. Então, se o atleta, a gente sempre fala, se o atleta ficar passivo, ele vai passar sem ninguém notar ele. Agora, o atleta usar o sistema, Dani, tô precisando disso. Giga, que é o nosso doutor, tô precisando disso. Guilherme Brett, que é o nosso, tô precisando disso, eu não sei o que, o sistema vai rodar. E ele vai se alimentar ali do sistema e nós vamos tentar monitorar e fazer o melhor possível para ele naquele momento. Então, outro comprometimento do atleta. Além de treinar, o comprometimento deles vai ter de nos dar o feedback diário para a gente saber o que está acontecendo. Nunca mais os atletas vão ser só atletas. Atletas não ser só surfistas, no caso, né? O cara tem que saber da ciência, tem que conhecer a ciência. Realmente o profissional, e tem o lado do marketing, da marca, né? Tem toda essa parte mercadológica também que é muito importante. Então os caras têm que evoluir muito. E Dani, eu perguntei da leitura agora de vocês, enfim, do feedback também dos atletas. E você trabalha diretamente com o Samuel, né? E acho que foi até um ano de redescoberta, assim, porque o Samuel foi muito bem na temporada passada, até aquela ascensão meteórica. A gente já esperava, por tudo que a gente acompanhava das divisões inferiores, mas vem numa ascensão meteórica, faz final em Saquarema com o Felipe, e aí em 2023 vem aquela ducha de água fria, que é a não reclassificação direta e a não permanência que também é normal, né? Que também é normal, foi assim com o Chumbinho na temporada passada e que agora em maio é o líder do ranking mundial. Então assim, é tudo muito 8 ou 80, né? Mas qual foi o contato de vocês e também a leitura da Personal Boards, não só no aspecto físico, que aí corresponde a você, mas também no aspecto mental, a preparação de cabeça do Samuel para 2023, após essa não permanência dele no CT, brigando por vaga agora de novo no Challenger, a leitura que vocês fazem do Samuel nesse início e nessa primeira metade do calendário, que talvez tenha acontecido em vários aspectos para que ele não chegasse na segunda metade. Sim. Esse é o esporte, né? Esse é o esporte, dias de vitória, dias de derrota, faz parte. O atleta que quer ser atleta, ele precisa aprender a conviver com derrotas. Nós convivemos com mais derrotas do que vitórias no esporte. Essa é a vida real do atleta, ainda mais individual, né? Exceto alguns casos, talvez aí que eu não tenha números, mas bem exceção. E, o ano passado, realmente, como você falou, uma subida meteórica do Samuel, todos esperavam, porque ele tem muito surf mesmo, dedicado. Aconteceu, e o que aconteceu esse ano são coisas que vão acontecendo que ficam fora do controle, né? Eu acho que aquela bateria que ele teve a interferência pesou muito, né, para a pontuação dele, né? Logo não tem uma interferência na segunda etapa do ano, sendo que nós temos 5, e daí já quer queira que não, já tem uma pressão, né? Cai uma pressão sobre o atleta. Daí outra vai dizer que tá indo bem, vai bem, mas o juiz não dá nota, coisas que fogem do nosso controle. Né? Um probleminha pequenininho. Então, essas coisas o atleta tem que realmente saber lidar, não vai ter jeito. A gente sempre fala pro atleta, e basicamente eu falo pro Samuel, eu falei isso para ele em Portugal, quando ele ganhou o QS 10 mil, na época era 10 mil. Falei, agora tá todo mundo seu amigo, você é o cara agora, aproveita o momento, mas saiba que vai vir derrotas. E na derrota, esses caras estão batendo as costas, não vai estar do teu lado. E aí chegou no Havaí e ele não conseguiu passar. Então faz parte, eu acho que, né, lidar com a cabeça. Ele tem treinado bastante, tem procurado treinar essa mente, ficar mais tranquilo, mas a gente sabe que o surf é um esporte muito, muito, muito difícil, assim, né? Não é uma lógica do que o melhor sempre vai vencer. É uma coisa, um buraco mais embaixo. Então eu vejo com bons olhos, eu acredito que ele vai voltar já esse ano pro CT. E eu acho que essa queda dele aqui, em comparação com o ano passado, que eu preparei ele na pré-temporada para agora, ele vai ter um grande amadurecimento. Porque, óbvio, né? Você imagina como ele ficou arrasado ter caído do CT e que todo mundo espera dele e o que ele espera dele também. Sim. Então isso vai dar uma chacoalhada nele. Vai dar não, já deu uma chacoalhada nele. Eu acho que isso a gente cresce como ser humano, principalmente se você souber absorver as críticas, absorver a fase que você está ruim. Se absorve ali, eu acredito que ele vai voltar mais forte. Você deu o caso do Chumbinho, vamos falar o quê? Ele caiu ano passado surfando muito, mas chegou esse ano, tá líder, com a Like Amarela ele tá quebrando. São momentos, e com a autoestima lá em cima. Lá em cima. Então uma coisa, pessoal, esse mental que você falou. Daí, vou dar um exemplo pro Samuel. Teve aquela interferência. Puta, o cara deve sair arrasado da água. Eu ia sair arrasado. E daí como lidar com isso não é fácil, né? Não é fácil.
Então acredito também, daí vai na terceira temporada, não teve um desempenho, daí na quarta, daí chega super pressionado, não é mole a cabeça do ser humano, por mais que você tenha o treino mental, muitas vezes ele, né, a emoção é mais forte pro outro lado, e faz parte. Já que faz parte, então a gente, já que estamos aqui embaixo, então vamos absorver da maneira correta e vamos crescer, vamos fazer melhor do que você fez antes. Né? Pontuei algumas coisas com o Samuel, o que ele deixou de fazer, sabemos o que ele deixou de fazer e sabemos o que ele fez. Então, falo para vocês, se você deixa de fazer alguma coisa e não atingir o objetivo, o que você tem que melhorar? Tem que melhorar o que você não fez, é o mínimo. Então, isso já está bem alinhado com ele, né? E eu acho que daqui para frente, eu acho que ele absorve bem, é um cabeça boa, acho que ele vai crescer. Não tenho dúvida que ele vai virar essa chave aí, vai voltar com tudo pro WT para ficar e bater lá campeão. Mas então foi um aspecto muito mais mental do que físico dele não ter conseguido o objetivo na temporada. Acredito que sim. Porque daí começa, como eu falei, várias situações acontecendo e vai te botando para baixo e durante essa temporada de viagem para cá, para lá, não é fácil recuperar o mental. Longe da família. São seres humanos, né? A gente teve aqui o David Silva falando da temporada passada dele, que ele não pegou o corte, e muita gente não sabia, ele estava com um problema seríssimo de família, a filha dele muito doente, com internações e tudo mais. Isso mexeu com o próprio Gabriel, né? O Gabriel mostrou aí, depois de ganhar um terceiro título mundial, teve problemas familiares, né? O Ítalo conversou com a gente em Saquarema no ano passado, disse que num determinado momento ele pensou em dar uma pausa. O Felipe, né, no Make or Break, revelou também que teve depressão. Quer dizer, a gente conhece quem vê, nós que acompanhamos, e quem não acompanha tão de perto, mas vê o atleta, ou o jogador de futebol, ou o jogador de basquete, só ali na quadra, no campo, dentro do mar, você não sabe o que o cara tá vivendo e muitas vezes você acha, nossa, o cara tá surfando mal. Pelo amor de Deus, essa onda até eu fazia. Isso. Aí tem que lembrar que todos esses atletas são seres humanos igual eu, exatamente, você, ele. Todo mundo tem problema. Cheio de problemas. Todo mundo tem problema, todo mundo tem tristeza, tem alegria. A vida é assim, é um ciclo de alegrias e tristezas. Nós temos que lembrar que esse cara, ele é um ser humano. E aí o surf ainda tem essa... Ele vai dormir mal, tem noite que ele não vai conseguir, enfim, descansar. O surf ainda tem essa fantasia, né? Pô, o cara tá no Havaí, tá no Tahiti, essa vida boa, não sei. É a vida que todo mundo queria. Não é assim. Exatamente. Não é assim, falando de surf é isso. Mora na praia, ganha uma grana, tá ótimo. Futebol ganha milhões, não é assim que funciona. Não ganha. O quanto ele ganha, ok, é mérito do atleta. Agora, a questão humana, do emocional... Não perde, né? Não perde, não tem dinheiro que compra, não tem dinheiro que manda botar, não tem jeito. Sim. Isso é do ser humano e a gente tem que entender isso do atleta. E o atleta tem que entender que ele pode passar por isso e a grande questão é como ele vai lidar nessa baixa. Isso que eu acho que é o grande vencedor. Lidar na alta, qualquer um lida. Qualquer um lida. Você campeão, você é o cara. Qualquer um lida com você. Agora, você lidar diferente quando você perde um jogo, perde uma bateria, aí você vai mostrar que você é diferente. Então, eu sempre falo que se você quer mostrar que você é diferente, você tem que mostrar quando você está na baixa. Na derrota. Porque na alta, qualquer um lida bem. Até eu que sou mais bobo, lido bem. Dani, legal demais. Vou repetir o que eu disse a você depois daquela nossa live no Instagram lá em 2020, 2021. Uma aula mesmo. Obrigado pela presença aqui no podcast Surf 360, por ter esclarecido tantas coisas, ter contado aí alguns bastidores também envolvendo os atletas que vocês trabalham na Personal Boards. Sempre um prazer, portas abertas para que vocês retornem mais vezes. Obrigado, viu? Pô, eu que agradeço, como eu falei, super contente pelo convite, vocês ouviram um preparador físico, como vocês falaram no começo, um pouco dos bastidores, é legal a gente colocar aqui que tem um staff muito grande em volta dos atletas e um agradecimento para vocês, para toda a equipe da Personal Boards. E é isso, vamos para a próxima. Obrigado pelo convite. Show de bola. Em breve tem mais. Podcast Surf 360, todas as quintas-feiras no nosso YouTube. Um novo episódio às 7h30 da noite. Então peço a você que já se inscreva no nosso canal no YouTube, também no nosso perfil no Spotify. Ative as notificações aí, o sininho também para receber tudo que rola aqui no podcast. E um agradecimento especial mais uma vez ao pessoal aqui da Live Sports e também a Board House Brasil, que sempre nos cede essas pranchas maravilhosas aqui do nosso cenário para deixar tudo no estilo. Certo, Thiago Blum? Semana que vem tem mais. Semana que vem tem mais com outro personagem tão bom quanto o Dani aqui. É sempre muito bom bater esse papo. 4 episódios, hein? Fechamos o primeiro mês de podcast Surf 360. 4 de 400? Vida longa, que assim seja. Vida longa. Valeu, pessoal. Até a próxima. Tchau, tchau.